E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Campos, sejam bem-vindos ao meu canal de matemática, onde eu ensino numerização desde os primeiros passos, acompanhando os ecos da história. Olha só, chega um momento na numerização que você precisa apresentar os algarismos. Eu tenho mostrado a correspondência dos elementos dentro de um conjunto, onde você conta a quantidade até o momento onde você converte essa quantidade de elementos num conjunto para um algarismo. Então, eu não sei se você já pensou no seguinte questionamento: como é que eu vou apresentar o número para a criança? A gente chama de número. Só que, na verdade, número e algarismo são coisas totalmente diferentes. E eu vou explicar isso agora. Antes de tudo, beleza, não, eu desenho ali a forma do 1 e coloco a criança para fazer várias vezes até ela memorizar. Cara, isso está certo. Isso está certo do ponto de vista técnico. Mas você consegue ensinar a natureza do algarismo e a natureza do número 1 para a criança? Se você não consegue, espera um minuto que eu vou te mostrar como. É isso aí, gente. Então vamos lá. Primeiro você precisa explicar para a criança, dentro da linguagem dela, a natureza do algarismo. Eu vou passar para você entender, para você elaborar uma linguagem para a criança que você está ajudando, seja seu filho, sua filha, seu aluno ou sua aluna, tá bom? Então olha só, o algarismo, como eu já disse em outros vídeos, ele tem a natureza de corpo. Os sábios do passado na matemática, milhares de anos para trás, eles vislumbraram o que é o número, só que naquela época eles nem contavam. Mas eles perceberam que o número era uma coisa que não está nem no espaço e nem no tempo. Como assim? Se ele não está no espaço, ele não tem uma localização. Ele não é como esse dedo que eu posso falar, esse dedo está aqui, do meu lado, como uma referência. O número não pode ser encontrado. Se ele não está no espaço, significa que você nunca viu o número, significa que você nunca vai ver o número, porque, obviamente, ele é de uma natureza abstrata. Não se preocupe com essas palavras difíceis. Se ele não está no tempo, significa que ele nunca começou e também significa que ele nunca vai acabar. Porque não tem como morrer se ele nem nasceu. Então, o número é um mistério da ciência. Ele é abstrato. Então, você conta o 4, quando eu mostro, por exemplo, 4 lápis, digamos que seja um lápis para você, e você fala, eu estou vendo 4 lápis. Aí eu digo para você não está vendo 4 lápis. Você está olhando apenas lápis, porque o 4, quando você fala 4 lápis, você não está vendo nenhum 4, você está vendo só o lápis. O olho enxerga o lápis, o olho não enxerga o 4 lápis. Ele enxerga só o lápis. Eu não sei se você está entendendo, o número você nunca vai ver. Aí você diz, como não, se eu aprendi na escola que o 4 é assim e tal? Não, então, isso que você aprendeu na escola, que você quer apresentar para a criança, não é um número, isso é o algarismo. E o que é o algarismo? O algarismo é um corpo para que o número se torne visível. E estando visível, você o vendo, você pode o manipular, você pode usar, você pode fazer cálculos. Mas cálculos são previsões que você, se você acompanhar as aulas, você logo vai estar entendendo. Então essa é a natureza do algarismo, uma natureza de corpo. E o número, uma natureza de alma. Beleza? Então você tem que explicar isso se você entender. Se você não entender, não vai explicar para a criança que só vai piorar a situação. Depois de explicar a natureza do algarismo, você precisa explicar a natureza do número 1, porque é o número 1 que você vai apresentar para ela, junto com o algarismo. Sabe qual é a natureza do número 1? Presta bastante atenção. Para os gregos antigos, para os persas, lógico, os persas são todos antigos, embora existam persas hoje na Índia, os parsis. Para os egípcios antigos, porque os egípcios de hoje não são os egípcios da antiguidade. Para os indianos, para os chineses, para os babilônicos, todos os povos que são considerados representantes da antiguidade, eles viam os números
como representação do ser vivo, ou seja, você estuda matemática não para comprar no mercado, para vender, etc, 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 mas você estuda matemática para entender como os seres vivos funcionam. Se você não está entendendo, eu vou dar o exemplo logo do mais enigmático dos números, que é o número 1. Vamos lá, olha o número 3. Vamos lá, 3 dedos. Você concorda que esse dedo é apenas um? Esse dedo é apenas um, esse dedo é apenas um. Isso você pode falar para a criança. Então, mas aqui eu tenho 3. 1, 2, 3. Ou seja, o 1 está dentro do 3. 1 está aqui, está aqui, está aqui. Só existe o 1. E quando ele se repete, os outros números surgem. O que é o 2? O 1 mais o 1. O que é o 3? O 1 mais o 1 mais o 1. O que é o 4? O 1 mais o 1 mais o 1 mais o 1. O que é o 5? O 1 mais o 1 mais o 1 mais o 1 mais o 1. E o que é o 1? O 1 representa Deus. Na matemática antiga, olha que coisa interessante. Ele está em todos. Não faz sentido? Porque Deus não é uma coisa que está em todos nós. Quando você olha na matemática, a matemática está te mostrando como funcionam as coisas. E o que é o 1? O 1 é a representação de Deus. Tanto é que para Pitágoras os números começavam de 3 para frente. O 1 não é número, o 2 também não é número. O 2 no próximo vídeo eu vou explicar. Na visão antiga, tá bom? Então você está entendendo a natureza do 1, o que ele representa? Aí você me pergunta, e por que você está ensinando matemática a partir da visão das civilizações antigas? Porque você precisa entender matemática e fazer com que seu aluno, sua aluna, seu filho ou sua filha seja diferente do vizinho, porque o vizinho está simplesmente aprendendo sem saber o que é. E matemática, para você saber o que é, não tem outra opção a não ser você trilhar os passos da história. Goste você ou não. Quer entender matemática? Veja, você não precisa acreditar nisso, mas entenda como os antigos encaravam matemática. Aí você vai falar, então vamos lá, eu já expliquei a natureza do algarismo, eu expliquei a natureza do número 1, e agora eu vou passar exercícios muito simples. Depois que você passou por esses passos, o que você vai fazer? Você vai, primeira coisa, pegar uma caixa de areia, ou você vai pegar grão de arroz, ou mesmo na terra do seu quintal ou na rua, e ensinar o número 1 do jeito que eu estou mostrando na tela aí, ó. E pedir para a criança fazer com o seu dedo. Tá bom? Então é muito importante que a apresentação do algarismo seja de uma maneira assim bem rústica, concreta e natural. Então, muitas pessoas fazem com areia, eu acho muito legal. Você pode fazer com qualquer grão fino. Você coloca na mesa e ele desenha com um dedo, aquele vazio, né? O 1. Tá? Do jeito que eu fiz. Não coloque aquela base nos vídeos posteriores, eu vou explicar por quê. Depois que você fizer isso, sim, aí você vai para tinta. Você pega uma tinta guache, a tinta que você tiver em casa, faz o seu filho, sua filha, seu aluno ou sua aluna carimbar na tinta e risca num papel 1. E você fala, esse é 1, esse é 1. E por último, você vai com papel simples. São esses 3 passos que você está indo de um concreto para um abstrato. O terceiro passo, você pega um papel, um lápis de cor e uma caneta e começa a ajudar o seu filho, sua filha, seu aluno, sua aluna a desenhar o algarismo 1. Por que é o algarismo? É um desenho. Tá bom? E lembra, algarismo é isso que você está ensinando ela, a criança. Número, você não pode ensinar. Você pode falar sobre a natureza dele, porque ele é um mistério. Metade dos matemáticos diz que de fato o número não existe, a outra metade diz que existe, mas é abstrato, que é o meu caso, que eu acho que o número existe. Ele simplesmente tem uma natureza abstrata, não está no tempo e nem no espaço. Então, por ser uma coisa muito complexa, quando você for apresentar, você fala para a criança, é o algarismo. Se ela perguntar por que tem esse nome estranho, foi em homenagem a um persa que difundiu esses algarismos indianos na Europa. E o nome desse persa era Al-Khwarizmi. Em homenagem a ele, com toda razão, que ele também é o pai da álgebra na Europa.
porque foi quem trouxe e desenvolveu a álgebra na Europa. Al-Khwarizmi, em homenagem a ele, a gente chama os algarismos de algarismos, tá certo? Um nome ideal, que eu estou traduzindo do inglês, seria dígito. Seria mais fácil de entender, de compreender. Porém, é algarismo, você pode explicar. Você entendeu os 3 exercícios? Eu quero que você faça com a criança. Até a próxima.